Meu nome é Edmar, para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta, especialista em quiropraxia. Vivo na área do esporte faz uns mínimos 15 anos. Na área de musculação, algumas artes marciais, alguma coisa assim. Sempre buscando e tratando de mim, lógico. E vivendo num mundo onde o pessoal se lesiona, tem dores crônicas, N coisas. Visando isso, eu entrei para a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia. Também tenho pós-graduação em terapia intensiva, mas é um ponto que eu não cheguei a atuar. A vida foi levando os amigos, o trabalho, as indicações, que é o mais importante. Trabalha diretamente com o esporte. Isso foi vindo. Vai lá que ele te ajuda. Só isso que eu escuto. Vai lá que ele vai tentar te ajudar. E sabe o que eu vou fazer? Não sei. Tá? Isso já me trouxe já alguns casos de que eu já apanhei. Teve casos onde já fui arranhado, mordido. Até brinco, só não me bate. Por quê? Já me bateram. Mas por quê? Por reflexo. Não por judiar. Não. Reflexo. Um exemplo. A moça chegou, tô toda dura, tentei de tudo, tal. Me ajuda. Tá, tu sabe o que eu vou fazer? Não. Tá. A queixa dela era cervical. O que eu vou fazer? Fiz a minha avaliação, deitei ela na maca, barriga para cima. Eu conversei com ela, eu vou fazer isso assim assado, você pode sentir um desconforto, vai ser um susto de primeiro contato, tudo mais. O que ocorreu? Na primeira manobra, ela se assustou e me agarrou pela cabeça. E começou a chorar. Aí ela se acalmou, foi fluindo. Na segunda manobra, a mesma coisa, se assustou, fechou. Passou aquele susto de mexer na cervical, que é o maior medo do pessoal, fui fazendo o resto. Aí, pra mim, depois que eu finalizei, ela disse, tudo bem, como é que tá? Passou o susto, ok. Pra mim, ela não vai voltar mais. 3 dias depois, ela me manda uma mensagem me agradecendo que ela tinha melhorado. Pelo susto, valeu o puxão de cabelo. Aí ela voltou de novo. E o que aconteceu de novo? A mesma situação. Tentar tratar, entrar nesse âmbito das pessoas com dor crônica, tentar fazer o milagre, a solução. Só que como? Eu tento sempre no meu trabalho buscar a origem da dor. Não só eu tratar o sintoma. O sintoma, ok, tem a dor, beleza, mas o que está causando isso? É neuropática? Como é que é? É periférica? É nutricional? É emocional? O que está ocorrendo? Eu tenho situações onde eu estou fazendo o meu trabalho ali e a pessoa começa a chorar. Não é pelo que eu estou fazendo, mas porque está remetendo a ela uma situação que ela já viveu. Eu estou lendo ela, ela está me dizendo, o corpo dela está falando que tem uma carga emocional pesada ali. Eu começo a fazer e depois eu pergunto, o que aconteceu? Aí eu lembrei um exemplo. Lembrei do meu filho que faleceu. Então não foi o que eu estava fazendo, mas sim foi um caminho para atingir esse tipo de dor, porque para ela é um trauma pesado, com uma dor crônica, que foi só aumentando. Aí eu vou mexer nela, vou trazer isso à tona, e é o que ela precisa, falar, sair. Eu vou entrar na função neuromuscular dela, no que ela está tomando, o que ela já fez de medicação, de acompanhamento. Eu brinco que alguns já fizeram até reza brava e não passa. Vou trazer um pouco para vocês do que eu utilizo da mesoterapia. São partes onde eu vou trazer agora, parte de injetáveis, que eu utilizo bastante para conseguir começar a fazer um trabalho com essa pessoa, onde eu vou conseguir que ela volte aos poucos à vida normal dela, exemplo, de pentear o cabelo. Pessoas que não conseguem fazer isso aqui. E o diagnóstico sempre que vai ter, vai ser de uma lesão, de uma bursite, de uma tendinite, ok, mas são lesões extremamente simples. Onde um quadro inflamatório, onde eu vou fazer a administração de anti-inflamatório naquele local ali, vai trazer uma ajuda. Mas ainda assim persiste, está sempre fazendo, está sempre ocasionando dor e não melhora e pior, vai indo. Com a mesoterapia, a gente faz aplicações superficiais na pele. O que eu utilizo na maioria são medicamentos alopáticos e alguns homeopáticos. Vários pacientes, não quero usar um anti-inflamatório, um esteroide, alguma coisa assim. Quero algo mais natural. Então eu vou buscar como uma maneira de dessensibilizar essa pessoa da dor, algumas infiltrações pequenas em áreas específicas da pele. Algumas vezes eu vou um pouco mais a fundo e vou intramuscular, mas aí depende do que eu quero. Mas eu não quero, um exemplo, fazer aplicação da medicação
para gerar diminuir o quadro inflamatório. Eu quero dessensibilizar aquela região. Então eu vou entrar aos poucos, dependendo do quadro clínico daquela pessoa. As indicações para a mesoterapia, dores musculoesqueléticas, algumas condições estéticas como celulite. Mas no meu caso, como é dor muscular, aí eu até entro no caso da dona Ana Paula ali, né, que é o nosso exemplo. Quando eu tenho não só a dor muscular, mas a dor neuropática, pela radiculopatia da compressão da hérnia, eu vou ter uma sensibilização extrema de uma série de dermátomos daquela região. Então, um exemplo bem simples. No caso do nosso amigo aqui, uma herniação 4L5. Então, ela vai ter uma dor irradiada em cinta aqui. Então, ela vai ter para frente, no quadríceps, e vai descer todinho. Só que o que essa pessoa pode me relatar? Que não dói nada aqui. Mas ela tem uma hérnia que está me doendo o pé. O que eu vou fazer? Vou fazer todo o trajeto neural dela, vou dessensibilizar essa parte periférica. Depois, como eu vou tentar entrar com a terapia neural, que é já um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais específica, onde com microaplicações, né, com microinfiltrações de procaína ou lidocaína em baixas concentrações, onde a gente vai conseguir regular o sistema nervoso autônomo dela e tentar dessensibilizar a via central. O que é isso? Eu vou fazer a aplicação mais profunda, eu vou buscar nervos. Isso vai trazer uma melhora considerável naquele momento, onde eu vou conseguir fazer com que aquela pessoa se sinta confortável para fazer um movimento que esteja restrito. Então isso não me importa muito o quadro inflamatório dela nesse ponto, mas sim de que ela consiga fazer a função dela mesmo que esteja inflamado. Porque se está inflamado, está com edema. O corpo está tóxico ali, ele tem que ter movimento para o corpo poder funcionar. Então, visando esse tipo de situação, quando eu estou com um paciente na minha frente com dor crônica, no mínimo que eu espero que ele comece a se movimentar naquele momento. Não adianta ele estar na minha frente, por exemplo, andando assim e sair assim. Ele tem que sair andando normal, o máximo possível. Alguém com uma cervicalgia chegar aqui para mim, no mínimo ele tem que estar com um movimento com 70% de melhora. Naquele momento, naquele instante. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo todo o meu protocolo ali para tentar avisar chegar nesse ponto. Claro, com educação de movimento, com as AVDs, as atividades diárias dessa pessoa, os cuidados que ela deve tomar, o que ela seria prejudicial para ela. Quanto mais confortável eu conseguir deixar ele com o movimento, melhor vai ser ele para entrar na parte do exercício físico. Aí depois dessa parte a gente vai identificando outras coisas, aí eu vou aprofundando cada vez mais. Aí a gente entra na parte nutricional. Agora você está fazendo exercício, né? No paciente que chega para mim que ele quer milagre, ele quer a solução daquela dor, mas eu consigo identificar que ele precisa de outras coisas. Tá? Aí eu consigo entrar nesse âmbito com ele, porque ele não quer chegar para mim de primeiro contato e esperar que eu mande ele direto para o psicólogo. Por mais que eu esteja vendo que ele precisa fazer aquilo ali, ele precisa confiar em mim e entender que eu vou trazer aquela solução para ele naquele momento e depois ele precisa fazer outras coisas e seguir adiante. A gente usa pequenos anestésicos, então o que lhe ocorre? O bloqueio da região, mas não é um bloqueio onde eu vou usar um anestésico com uma potência tão grande onde vai ficar dormente, onde ela vai perder o movimento daquela região. Na terapia neural, com o uso da procaína, que é o principal que eu utilizo, eu sempre dou um exemplo. Num nível celular ali, onde eu tenho potencial de ação de 10, um nível normal, e a dor vai fazer com que esse 10 seja um 15, só de uma maneira lúdica, então a procaína ela vai entrar nessa via buscando reduzir esse 15 para 10, tentar deixar o máximo a polarização da célula o mais normal possível. Então isso eu consigo dessensibilizar a via central dessa pessoa, com a dor crônica daquele momento. Isso vai potencializar para poder entrar com a terapia manual nela, para poder fazer a quiropraxia, poder fazer a liberação miofascial, poder fazer um alongamento, um agulhamento mais profundo e poder fazer o movimento com ela. Então a terapia neural, propriamente dita, a gente busca dessensibilizar a via central para conseguir fazer esse tipo de intervenção. O ácido hialurônico a gente já tem no nosso corpo já produz isso. Só que com o passar do tempo vai diminuindo cada vez mais.
né, a nossa biodisponibilidade. As infiltrações de ácido hialurônico normalmente são utilizadas em interarticulares, mas se sabe muito bem que se pode utilizar via peritendínea e na parte onde estiver realmente inflamado, tanto intramuscular, periarticular. Então isso vai me trazer uma melhora considerável, tanto na lubrificação daquela região, ou seja, eu vou ter um deslizamento, por exemplo, quando eu aplico no ombro o ácido hialurônico, eu vou ter um deslizamento melhor entre as fibras musculares e os tendões ali, onde vai diminuir o atrito. Isso vai fazer com que aquele quadro inflamatório vá reduzindo e o paciente vai voltar a poder fazer os exercícios, porque nenhum paciente melhora sem exercício físico. A longevidade não vai ter sem exercício físico. Não adianta eu ter um corpo onde eu não tenha dor e ele não possa, por exemplo, se agachar. Ele não possa pegar, um exemplo, um senhor pegar o neto para brincar. Eu preciso de funcionalidade, senão, né, eu não tenho qualidade de vida. Se sabe muito bem, nos últimos estudos, que quanto mais forte for a pessoa, melhor vai ser a saúde mental dela. Além, claro, liberação de endorfina, serotonina, N coisas, onde nos ajudam bastante nessa parte de tratamento. Tanto que o exercício físico ele é utilizado para tratar depressão, e vários casos assim fora da dor crônica, literalmente. Só que também a gente tem o excesso do exercício físico, o excesso da atividade onde não tem o descanso para recuperar das fibras. Que a pessoa fica com o quê? Receio de fazer exercício, mas ainda quer jogar o beach tennis. O ácido hialurônico, ele é biodisponibilizado no nosso corpo. Existe um protocolo para que isso seja aplicado. O protocolo depende do nível de lesão. Mínima, uma lesão média, uma lesão grave, gravíssima. Vai ser o nível de qualidade, né, de biodisponibilidade desse ácido hialurônico. Ou seja, eu posso usar uma aplicação, eu posso usar 5 aplicações, tudo depende da lesão, o que eu quero e até onde esse paciente vai ir. Um exemplo que a gente fez ultimamente no consultório foi para o joelho. O paciente com cordopatia femoropatelar grau 3. O que é isso? Um desgaste entre a patela e a cabeça e o fêmur, os côndilos femorais ali, onde já não tem mais a cartilagem, onde já está quase um atrito osso com osso. O que essa paciente vai ter? Dor crônica no joelho. O que ela vai fazer? Nada, porque ela não consegue caminhar, ela não consegue ficar em pé, vai doer a coxa, vai doer a lombar, vai doer tudo. O que a gente fez? As infiltrações, 2 aplicações em cada joelho, pelo nível de grau de desgaste que ela estava. Isso para o quê? O ácido hialurônico penetrar na articulação, junto com o resto das substâncias que a gente já tem no nosso corpo ali, ele vai formar uma película de absorção, que vai ser nada mais que, a grosso modo, de um gel, onde vai absorver o impacto. Seja o impacto do andar quanto do próprio atrito, que nem eu já tinha mencionado antes sobre o tendão, mas assim sobre a parte óssea. Cuidando muito bem, o paciente começa a partir para o exercício físico. O exercício físico vai trazer a independência desse paciente, o fortalecimento, todo o resto. A terapia, essa terapia injetável, algum tempo atrás, não era a minha área. Eu fazia a parte manual, a parte do exercício, a parte terapêutica daquele ponto. Só que no meu trabalho faltava alguma coisa. Faltava o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar mais. Tá? A gente já foi buscando esses níveis de aperfeiçoamento para conseguir dessensibilizar várias áreas desse paciente, tratar várias regiões desse paciente para conseguir que ele faça as funções melhores as funções que ele precisa executar na vida dele. Eu tenho pacientes onde estão confortáveis em conseguir pegar esse copo e tomar água, sem sentir dor no braço, mas eu tenho paciente que quer plantar bananeira e sair andando. Mas ainda são pacientes que têm as suas capacidades. Eu posso pegar esse que quer pegar o copo e ensinar ele a plantar bananeira. Ele vai fazer aquilo ali. Mas não é necessidade dele fazer aquilo. Mas no nosso consultório, a gente tem pacientes que querem jogar o beach, que querem plantar bananeira e que querem tomar água. Só que todos eles, eu posso abordar eles de diversas maneiras. Não é porque esse que quer tomar água, ele não precisa fazer uma terapia injetável, porque é algo tão simples, que é só pegar um garfo e fazer isso aqui. Eu preciso que ele tenha todo esse suporte, eu tenho que utilizar esses tipos de terapias para conseguir fazer com que ele faça o exercício. Edmar, assim, tu falou que a necessidade de cada corpo
de praticar atividade física, ou como é que a gente sabe a necessidade de cada corpo? Tem gente que quer pegar o copo, plantar bananeira, fazer várias coisas. Mas para quem só quer ter qualidade de vida, longevidade, existe alguma coisa que tu consegue olhar que o corpo precisa atividade física 3 vezes na semana? Tem como mensurar isso? Eu tento buscar o equilíbrio daquele paciente. Visualmente, eu vou buscar disfunções neuromusculares nele. Eu vou buscar nessas alterações, pedir para ele fazer o movimento. Então, eu vou pedir para ele andar. Um exemplo, o paciente que está aqui. Tem gente que para assim, mas não é porque quer, porque tem fraqueza de glúteo. O que eu vou fazer com o paciente? Eu vou pedir para ele andar. Identificar o que a pessoa precisa, nesse ponto, para mim, é buscar o equilíbrio. Porque como eu utilizo a quiropraxia, a base da quiropraxia é equilíbrio. Equilíbrio interno e externo. Eu tenho o equilíbrio neuromuscular porque se eu tiver isso aqui, eu vou estar funcionando torto. Esse funcionamento torto vai me gerar bloqueio aqui. Esse bloqueio vai me gerar alterações em funcionalidade, ou seja, um músculo que não funciona, uma pele mais sensível. Tanto que quem passou comigo um pouco ali, eu faço alguns testes onde eu mostro que tem um problema ocorrendo e aquele problema não está gerando dor ainda, porque vai gerar dor. Com alguém já devo ter feito o teste do braço. Faz o teste, segura o braço cai. Opa, mas não dói meu braço, o que aconteceu? Problema cervical. Eu corrijo o problema cervical, o braço fica forte. Não tem nada a ver com o braço em si, mas sim com o bloqueio neural que vai até aquela via. Então, se eu buscar o equilíbrio do esqueleto, que é a principal parte para mim, eu vou avaliar aquela pessoa de frente, de costas, em movimento, fazendo agachamento, botando a mão no chão. É isso aqui. O pessoal que eu peço, principalmente de escritório, infelizmente, bota a mão no chão e para. E não sabe por que dói. Então, se eu pegar um corpo, por exemplo, eu fiz os testes ali, na minha frente, tal, teste de força, mobilidade, tudo mais, a pessoa precisa reforçar isso, que eu expliquei. O glúteo, abdômen, ok, fez aquele reforço, aquele corpo que estava aqui já veio para cá, ok, então ela vai conseguir atingir aquela meta, buscou o equilíbrio daquele corpo, aqueles exercícios que era para ela ter feito, depois ela só vai mantendo. Independente do nível de carga que eu colocar num exercício físico, ele vai gerar um tipo de hipertrofia. Seja ela em grande volume, se eu tiver intenção, ou de baixo volume. Então eu tenho aquela pessoa que quer treinar e ficar forte, ficar musculosa, ou aquela pessoa que quer se manter. Ela vai treinar um grau de força menor do que a outra, por menos tempo, lógico, mas ela vai manter a qualidade de vida dela. Só que eu sempre tento deixar bem ciente a pessoa. O corpo ele vai sofrer alteração, você querendo ou não querendo. É prejudicial agora? Não, mas junta 10 minutos todo dia durante 20 anos. É que nem a mocinha ali, com a perna cruzada. Garanto que visualmente, se eu for procurar, vai ter uma rotação de quadril. Esteticamente, eu vou ter um glúteo mais profundo do que o outro. Mas isso porque é um hábito. Eu tenho desequilíbrio naquela proporção. Mas não quer dizer que aquela pessoa não faça exercício. Ela pode estar fazendo exercício, mas está fazendo exercício correto na academia e tendo uma rotina completamente desproporcional àquilo. Porque o que acontece? A gente está fazendo exercício 40 minutos a 1 hora por dia. E as outras 23 horas? Que passa 6 horas dormindo. E as outras horas? Faz o quê? As pessoas não têm idade para fazer a quiropraxia, é isso? Porque esses fatores de hábitos nossos que vão surgindo essas alterações no corpo e prejudicando a atividade física e o corpo em si e outras coisas na saúde, não existe idade para quiropraxia. Teria que fazer, preventivo. O ideal seria a gente fazer preventivo. Todos nós aqui já passamos por uma questão de quiropraxia sem saber, que foi na hora do nascimento. Quando o médico tira a criança, ele coloca ele de ponta cabeça, ele busca o alinhamento da coluna daquela pessoa, daquela criança ali. Aquilo ali foi. Ele bate na bundinha para ela poder dar o primeiro choro. Aquele primeiro contato ali, a criança vai fazer aquele movimento do corpo e vai fazer a correção dela ali. E a gente tem os casos de escolioses crônicas, onde a pessoa ela nasce, naquele primeiro ajuste ali, que ele foi tirar e ficar de cabeça para baixo, não ocorreu o alinhamento. Daí vai crescendo e vai ficando fortinho. Particularmente, eu trabalho com crianças a partir dos 8 anos. É uma escolha de trabalho, porque ela já consegue entender mais ou menos o que você está fazendo.
mas eu tenho colegas que vão desde bebê. Não é que um bebê ele não está 100% formado, mas por quê? A quiropraxia ela não é o estralo. O estralo é só teatro, não importa realmente. O que importa é o ajuste ter ocorrido de maneira correta. Eu jamais posso ter um exemplo. É esse que eu fiz do braço aqui. A pessoa que está com esse problema do braço, ela vai ter um grau de rotação limitado. Eu não posso fazer a correção dela e continuar da mesma maneira. Significa que eu fiz ali, deu estralo, mas não foi onde era para ser. Tanto que eu utilizo algumas outras técnicas que não dá barulho. Um exemplo, quando eu pego uma criança ou um senhor, uma senhora com osteoporose, eu vou fazer o ajuste dela com o equipamento. O equipamento não vai dar nenhum estralo, ela não vai sentir nada no corpo dela. Mas quando eu for testar, a cabeça vai rotacionar melhor, o braço vai estar com força. É justamente isso, buscar o equilíbrio neuromuscular e o equilíbrio neural. Se eu estou equilibrado neuralmente, ou seja, se eu tenho o alinhamento das vértebras ali, e isso varia de pessoa a pessoa, porque eu tenho algumas formações ósseas também, é diferente de uma pessoa para outra. Se isso está ocorrendo, está ótimo. Então não tem idade. Tanto que várias pessoas que eu atendo não tem nada. Só vai ali toda semana, faz o alinhamento, sempre vai ter uma diferença. Eu vou encontrar a diferença e vai aparecer, vai alinhar e assim vida que segue. Um exemplo, se eu pego um atleta de corrida, ele tem uma prova para fazer amanhã, ele vai vir para mim para fazer a sessão dele e tal, vou liberar, vou fazer os ajustes, ok. Eu vou testar ele. Dependendo de onde estiver, se ele tiver com algum bloqueio, esse atleta ele não vai conseguir render o pace dele normal. Um exemplo, a pessoa tem um pace de 10, fez a sessão ali, foi fazer a prova e teve um pace de 6. Não foi só adrenalina, tudo que ocorreu ali, mas sim aquele corpo não estava funcionando. Até um exemplo bem direto. Se eu tenho uma rotação lombar sem dor, eu estou excluindo qualquer tipo de dor, mas simplesmente da falta de correção, de alinhamento. Se eu tenho uma rotação lombar, aquela pessoa vai estar com uma perna mais pesada do que a outra. Sempre. Eu vou fazer o teste, vou subir o exemplo, a perna aqui, vou fazer o teste, vou empurrar, aquela perna vai cair. Não é porque a pessoa não tem força. Está bloqueado lá atrás, afetando aquele músculo ali. Só que aquele músculo que eu estou testando, ele faz a flexão da perna. Ele que vai puxar, ele que vai dar velocidade para ela fazer aquela prova. Se eu fizer a correção daquela lombar, fazer o teste de novo, liberar aquele músculo e a perna ficar forte, eu fazer o teste e aquele músculo funcionar, ela vai ter mais potência e mais velocidade para fazer aquele movimento. Então, automaticamente, naquela prova ali, ela vai funcionar melhor. Preventivo e para tratamento. Tratamento de uma maneira bem mais contínua, lógico. Com a quiropraxia, a gente vai trabalhar lesões desde uma hérnia de disco. Não é que a gente vai reduzir 100% a escoliose, mas sim a gente vai trazer qualidade de movimento para aquela pessoa. A gente consegue ter uma melhora significativa, onde eu vou livrar muitas pessoas de cirurgias, às vezes só pela mobilização ali da interarticular. E isso aí varia de pessoa para pessoa, seja do paciente em si quanto para o próprio profissional. Tudo depende de como tu aborda aquele tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, adiciona no Insta. Obrigado, viu?